Boa tarde, amigos e irmãos. Que a paz de Jesus esteja conosco, nos orientando, nos protegendo e nos dando a serenidade para que possamos enfrentar todas essas situações que estamos defrontando no mundo de hoje. O tema que o ICEB designou para que nós pudéssemos desenvolver as aulas no segundo semestre agora de 2017, refere-se ao ethos mundial. Nós vamos trabalhar, desenvolver isso, vamos procurar nos identificarmos com essa questão do ethos mundial. E na nossa primeira aula nós vamos falar sobre a ética evolucionária. Como um preâmbulo, nós não podemos esquecer que nos dias de hoje, existe uma grande preocupação com relação aos destinos do nosso planeta. Nós mesmos estamos vendo hoje em dia uma acirrada disputa política entre duas das maiores potências econômicas, militares do nosso planeta, e uma culpando a outra pelos desatinos ecológicos que o mundo está sofrendo. Então nós estamos vendo que existe por trás de todo esse processo do equilíbrio da sociedade ecológica, existe por trás disso toda uma disputa econômica, política, uma ambição muito grande, né? E nós vamos ver ainda hoje, depois na segunda aula, que é sobre ecologia profunda, nós vamos ver que existe já hoje em dia uma preocupação muito grande por parte de filósofos, historiadores, cientistas, no mundo todo, voltado para tentar reverter essa ideia, eu diria até suicida, com que as nações estão se envolvendo em busca dos resultados econômicos, da aplicação do capital e por aí afora. Nessa parte da ecologia profunda, nós vamos ver um destaque muito grande para Fritjof Capra, que, no caso aqui, nós vamos fazer comentários e tecer algumas considerações a respeito do livro dele, A Teia da Vida, né? Um título muito bem dado e muito melhor escrito ainda, né? O tema, né, da cadeira Filosofia Espírita é exatamente o ethos mundial. Então vamos ver mais ou menos o que significa a palavra ethos. É uma palavra de origem grega e significa caráter moral. São os hábitos e crenças que definem uma comunidade ou nação. Então, o ethos, ele significa quase que a impressão digital com que os países, as comunidades, as nações, os povos se exprimem e se caracterizam, né? Então, não podemos deixar de esquecer Leonardo Boff, porque ele tem livros muito bem preparados, muito bem escritos, porque Leonardo Boff é uma pessoa que hoje em dia as ideias e as posições dele, desse ponto de vista, são posições extremamente voltadas para a espiritualidade. Ele é um homem espiritualizado. Então, os conceitos, as ideias, as coisas que ele coloca, estão voltadas para as questões espirituais. E o que nós mais precisamos hoje em dia, diante das pessoas que lideram as ideias e os conceitos a esse respeito e que influenciam a classe política e a sociedade em geral, é exatamente a espiritualização. É exatamente a volta para o lado do bem, do lado de Deus, que nós vamos também ver isso aqui. Existem cientistas, filósofos, pensadores brilhantes que colocam as coisas exatamente no ponto que tem que ser colocadas, mas eles vão num determinado ponto e abstraem a ideia de Deus.
Então, eles começam a colocar, por exemplo, as emoções, a moral, a ética, que são coisas essencialmente produto do aprendizado espiritual do indivíduo, eles colocam isso como sendo produto da seleção natural. Então nós vamos ver essas coisas. E o Leonardo Boff entende que o ethos é o conjunto das inspirações, dos valores, dos princípios, né? E que fazem com que a sociedade, a alteridade com o próprio homem, o sentido transcendente da existência de Deus. Aqui ele coloca a alteridade, ele fala, a alteridade não necessariamente pode ser conceituada dentro de um sistema espiritual, religioso, mas ele coloca e fecha a ideia do ethos, colocando a transcendentalidade da existência de Deus. Então, aí nós já vemos que ele já tem um viés que não é necessariamente aquele viés acadêmico com que as questões de Deus ainda são refutadas, né? Também podemos dizer que o ethos são os hábitos e crenças que definem uma comunidade ou nação. Então, seria o comportamento moral de uma comunidade, de um indivíduo ou de uma nação. A ideia do ethos é essa. Então, quando nós falamos, que é o tema geral da nossa cadeira nesse semestre, quando nós falamos em ethos mundial, nós estamos falando exatamente do comportamento moral do nosso planeta, do nosso orbe. Nós estamos falando de um comportamento que, se ele não for modificado, se ele não for transformado, em algo que seja mais evoluído, algo que seja mais interessante, nós vamos entrar num processo caótico. Muito bem. Não somos aqui, não estamos aqui difundindo o caos. Até porque nós sabemos que essas questões, embora irão negativamente repercutir em nós se continuarmos assim, mas nós sabemos que, acima de tudo, sobre todos os aspectos, não podemos deixar de lembrar que existe um Pai no comando. E Ele poderá permitir até que nós soframos a repercussão dos nossos erros. Mas Ele não vai permitir, sem dúvida nenhuma, que nós nos desgracemos diante disso. Tanto não permite que, desde 1200 e pouco, com a ideia da natureza pregada por São Francisco de Assis, que dizia que todos somos irmãos, que as aves, os pássaros, as florestas, as aves são nossos irmãos. Olha, isso Francisco de Assis dizia em 1200 e pouco. Agora, em 1972, por aí, um filósofo norueguês, o Naess, foi ele quem desenvolveu, inclusive, a teoria da ecologia profunda. Ele está falando exatamente isso. Não que ele não tenha ouvido Francisco de Assis falar essas coisas, mas ele está confirmando, reafirmando, do ponto de vista acadêmico, uma noção que já era pregada em 1200 e pouco, com Francisco de Assis, a ideia de que nós fazemos parte de uma natureza integrada. Nós não somos, o homem, o líder da natureza e do processo ecológico. Nós fazemos parte dele. Nós estamos envolvidos nele, incluídos nele, como qualquer outro elemento da natureza. O ethos, na sua essência, do seu estudo, entendimento, ele pode significar ou designar características morais, sociais e afetivas que definem o comportamento de uma determinada pessoa. Então, o ethos, ele não é um segmento, ele não é uma parte, ele não é fracionado dentro daquele comportamento moral que eu mostrei atrás agora. Ele é todo um conjunto de valores que cercam o ser humano, que cercam a sua integração com o meio, para que nós possamos efetivamente entender o que é isso. Então, com relação aos conceitos que definem o comportamento social, nós temos 3 fatores. Esses 3 fatores, eles foram já desenvolvidos antes mesmo da Naess, né, desse filósofo norueguês. Ele já era considerado, inclusive, nos estudos do Fritjof Capra, que são esses 3 elementos:
O ethos, que ele traduz o caráter moral de uma comunidade, de um país, enfim, de um grupo social. O logos, que traduz o uso do raciocínio, da razão. E o pathos, ou pathos, para usar um grego koiné, né? Ele traduz o uso da emoção. Então vejam bem vocês uma coisa, quando nós estamos falando de ethos e quando nós estamos falando daquilo que vamos ter que recorrer para que nós tenhamos um novo paradigma para o comportamento da natureza, nós estamos levando 3 fatores em consideração. O caráter moral, portanto ético, portanto os valores que o ser humano conquista. Nós estamos falando do raciocínio, da razão. Porque eu não posso achar que devo tratar por um mundo melhor, não posso achar que devo seguir valores para um mundo melhor, se eu não tiver o uso, o raciocínio, para que eu possa diferenciar o que é certo, o que é errado, o que me diz melhor, o que não me diz. Então a razão entra nisso. E o pathos, que traduz o uso da emoção. Meus amigos, a emoção é exatamente onde entra essas coisas que a gente prioriza e valoriza de uma maneira muito forte, muito grande, que é o espírito. Quando nós formos ver mais para frente aí um pouquinho, nós vamos ver que a questão da emoção, ela é considerada. Todos os filósofos, os professores, os modernos, todos eles levam em consideração o fator emocional. O grande problema é que esse fator emocional, para eles, não está no espírito. E é exatamente nesse momento que nós vamos entender qual é a similaridade, qual é o paralelismo que existe entre os novos conceitos com relação ao meio ambiente e o espiritismo. Caberia então falarmos um pouco também sobre ética e moral. A ética vem do grego também, né, e significa um modo de ser, um caráter. E a moral vem do latim morales, que é relativo aos costumes. Então, eu estou me lembrando até a coisa de um ano e pouco atrás, numa discussão lá no Senado Federal, entre 2 políticos lá, e um deles falou assim: mas o senhor não é ético. A Vossa Excelência, ou vossa qualquer coisa lá que eles se tratam, não é ético. Aí o outro replicou para ele: depende, a minha ética pode não ser igual à sua. Então, ele não sabe muito bem o que é ética. Ele simplesmente repetiu alguma coisa lá. O que ele queria dizer é o seguinte: não, eu sou ético sim, só que a minha ética é diferente da sua. Então, quando o indivíduo tem caráter, quando o indivíduo está relacionado com um comportamento que é aceito de uma maneira geral, são padrões que nós não podemos dizer que eu sou de um jeito e você é de outro. Então, na prática, a finalidade da ética e da moral é muito semelhante. Então, ambas são responsáveis por construir as bases que vão guiar a conduta do homem. Eu não posso ser de uma excelência moral se eu não tiver também um critério ético que conduza os meus atos, que conduza as minhas expressões, né? E a ética também é um conjunto de conhecimentos extraídos da investigação do comportamento humano. Como é que nós podemos entender a excelência da ética? É porque nós vamos aprendendo isso. São conquistas que nós vamos realizando através da experiência, das vivências. Nós espíritas, por exemplo, quando valorizamos o mecanismo da reencarnação, nós sabemos perfeitamente que o mecanismo da educação, ele é essencialmente educativo. A reencarnação, no seu processo de regeneração, é educativo. Então,
nós chegamos a um ponto, a um determinado nível das nossas reencarnações, em que nós estamos trabalhando valores éticos que fazem parte do nosso aprendizado. Esse é o diferencial que os filósofos, os acadêmicos que trabalham com esse processo não aceitam. Eles entendem que nós somos éticos porque isso é um resultante da seleção natural. É como se a natureza estivesse separando os indivíduos que são melhores e os que são piores, coisas desse tipo. Então, a ética é uma reflexão sobre a moral. Quando nós falamos fulano de tal é ético, nós estamos praticamente lançando um olhar sobre o fato de que ele também é um indivíduo que tem comportamentos pautados pela boa moral. Então, essas regras, elas orientam cada indivíduo. Elas norteiam as suas ações, seus julgamentos e mostram aquilo que é bom ou mal. Nós somos aqui um grupo. Cada um de nós, efetivamente, pode ter a sensação de termos bons valores na nossa vida. Mas existem certas coisas que chocam mais a uns do que a outros. Vou dar um exemplo para vocês. Nós estamos vendo hoje em dia, nas novelas da televisão, uma exposição cada vez maior de fatos que mexem com as questões ligadas à sexualidade. É transgênero, enfim. A mensagem que os meios de comunicação estão passando, quase que transformando essas coisas como normais. Muito bem. Existem pessoas que têm um comportamento ético e moral dentro da média da sociedade que realmente aceitam e entendem que isso é normal, porque são fatos da vida, são fatos que existem, nós não podemos ir contra isso e principalmente nós espíritas temos que aprender a saber respeitar isso. É a alteridade. E ao mesmo tempo trabalharmos o altruísmo, que é a maneira de olharmos com caridade, com amizade para essas pessoas. Nunca julgar. Então, tem gente que acha assim. Tem outras pessoas, e hoje mesmo eu estava vendo na televisão um caso de um transgênero aqui no Rio de Janeiro, que ele sofreu uma agressão brutal tão grande por parte de desconhecidos que foi em estado de coma para ser ido ao hospital. Qual foi o erro, qual foi o que é que essa pessoa cometeu de tão grave que pudesse se pensar que justificasse uma agressão a esse ponto? Como é que nós podemos justificar essas agressões que ocorrem nas torcidas de futebol? Umas coisas que as pessoas vão lá para se divertir, para se alegrar, para torcer pelo seu time e saem morto de lá. O que leva a determinadas pessoas com paus e pedras a agredirem o indivíduo só porque ele está com a camisa do outro time? Então, essas coisas todas são os julgamentos que nós fazemos dentro de um princípio do ethos, como representando o comportamento das comunidades, e para outros, para aquele sujeito que é um torcedor fanático do time que bateu, ele vai dizer, não, mas tem que ser isso mesmo, esses caras são muito folgados, tem que apanhar. Então, para ele está bem. Essas coisas não o atingem. Agora, se no dia seguinte o filho dele for atropelado e ficar doente, ele fica desesperado e acha que aquele motorista é o irresponsável, porque onde é que já se viu não olhar para onde estava porque pegou o filho dele andando de bicicleta. Então são 2 pesos e 2 medidas. São esses julgamentos
que a ética e a moral trabalham, para mostrar a diversidade dentro. E nós não estamos falando de criminosos, de pessoas que vivem à margem da sociedade, nada. Nós estamos falando de indivíduos de comportamento normal dentro de um grupo social, mas que têm valores diferentes, dependendo das circunstâncias em que eles estão vivendo. Então, os valores predominantes em uma sociedade são resultado de um conceito. No caso, um conceito de valor. Daí as diferentes formas comportamentais entre sociedades em um mesmo planeta. Vocês vejam bem, nós estamos falando conceito de valor e comportamentos diferentes em diferentes sociedades. Se qualquer uma das senhoras que estão aqui presentes pegasse hoje em dia um avião e descesse na Arábia Saudita, quando chegasse num aeroporto, seriam recriminadas por não estarem adequadamente vestidas dentro do que a lei manda lá. Então, o que está acontecendo? Eles têm valores, nós temos valores, mas são valores diferentes, são valores que estão conceitualmente opostos. São valores rigidamente religiosos e o nosso são valores absolutamente adaptados às condições, por exemplo, climáticas com que nós vivemos, onde seria absolutamente inviável usar uma burca ou usar um daqueles lenços e proteção. E se nós, saindo daqui, se nós somos, por exemplo, onde eu vivi muitos anos, na Inglaterra, determinadas coisas lá são socialmente inaceitáveis e aqui são absolutamente corriqueiras. Um casal de namorados numa praça, aqui, se agarrando, se beijando, fazendo aquelas explosões todas próprias da mocidade. Se isso for acontecer aqui, o sujeito passa, olha, nem está se dando muito importância a isso, como eu já vi cenas desse tipo dentro do metrô e por aí afora. E isso lá na Inglaterra, principalmente se for no norte da Inglaterra, a pessoa é admoestada por qualquer cidadão que esteja passando por ali. Não é puritanismo, é uma questão de valor. Os valores deles são diferentes. Né? Então, a todos os fatores que se refiram ao conceito de valor em um grupo social, nós chamamos de axiologia. A axiologia é a palavra, digamos assim, mestra em todos os trabalhos que são feitos hoje em dia com relação às questões de velhos e novos paradigmas. Então, a axiologia é o estudo de valores, uma teoria do valor geral, compreendida no sentido moral. Nós não estamos falando aqui de um sentido econômico, financeiro. A axiologia, a finalidade de valoração dela é exatamente dentro dos aspectos morais. Então, tal como foi descrito na Alemanha com Max Scheler e John Rickert e na França por Paulin, a axiologia tenta estabelecer uma hierarquia de valores. Esses estudiosos aí são acadêmicos, né, que eu citei, e eles estabeleceram nos seus estudos uma hierarquia de valores. Fulano de tal é bonito, mas ciclano é mais. Fulano de tal é bom, mas ciclano é mais. Então, valores como a bondade, porque nós temos o hábito infeliz de colocar o homem no centro das coisas, quando nós deveríamos colocar o homem no meio das coisas, porque o homem é uma parte da natureza, como é a árvore, como são os animais, como é o ar que nós respiramos, nós todos fazemos parte integrante de um único sistema que chama vida. Então, quando nós dizemos que o fulano de tal é bom, mas o ciclano é melhor, é mais bem apetrechado, né, de valores,
Né? É como no nosso meio espírita, né? É muito comum a gente ouvir falar assim, fulano de tal é um ótimo médium, tem uma força mediúnica muito grande, ninguém é um médium igual a ele, então essas coisas são próprias da maneira centralizada com que nós colocamos o ser humano. Ele sempre tem que ser melhor. Se ele não é melhor do que as outras coisas, ele é melhor do que os outros que estão no mesmo nível de humanidade que ele. Então, nós somos viajantes em uma saga chamada vida, correndo pelo trem da história. Né? Nós viajamos no tempo, então houve um deslize ali, mas ali viajamos no tempo e nos deslocamos no espaço. E esse processo ele pode ser representado por duas retas. Uma é o tempo, que é o indivíduo. Nós viajamos no tempo. E no espaço, que é a sociedade, ou seja, o meio, o ethos em que nós vivemos, em que nós estamos inseridos. A resultante dessas duas retas chama-se evolução. E é movido pela fé. Na medida em que nós acreditamos, quanto mais nós acreditamos naquilo que estamos realizando como indivíduo e como sociedade, nós estamos então evoluindo. Esse processo é que é difícil para os cientistas aceitarem. Até que para eles entenderem não é muito difícil, mas para eles aceitarem é difícil. Porque aqui entra a questão da fé. A evolução é um processo eminentemente espiritual. E eles não acham e nem veem dessa forma. Então, a falta de sintonia entre eles ocorre exatamente dentro dessas circunstâncias. Então, vocês vão ver aqui, eu peguei isso aqui do Fernando Pessoa, é uma frase que faz parte de um livro. O Fernando Pessoa, ele além de poeta, né, além de coisa, o Fernando Pessoa tinha uma vertente, uma coisa esotérica, e através dessa vertente ele produziu, desenvolveu ideias, pensamentos e coisas muito interessantes, porque eram ligadas ao mesmo processo que nós espíritas temos, é espiritual, é espiritualista. Então, não tinha absolutamente nenhuma, não há nenhuma restrição. Veja aí o que ele diz. A sociedade é um sistema de egoísmos maleáveis. Pensem bem, depois andando, tomando banho, alguma coisa. Pensem, o que significaria um egoísmo maleável? O egoísmo maleável é o seguinte, um exemplo apenas, pode passar para todos, vários. Eu estou aqui com um copo d'água. O César pode chegar para mim e falar, você pode me dar um gole dessa água? Fala, César, não dá não, porque eu já pus a boca aqui, já vivi, não... deixa para lá. Eu estou sendo egoísta porque eu não estou dividindo a minha água com o meu amigo, que não precisava nem ser meu amigo, um estranho, enfim. Mas aí entra a minha esposa. Chega para mim e diz assim, eu estou com uma sede, fala, toma aqui, bebe, pode tomar tudo. Esse é um egoísmo maleável. Eu sou egoísta com um, mas não sou com o outro. Ou então eu sou mais egoísta com um e menos egoísta com o outro. Então, a sociedade é um sistema de egoísmos maleáveis, de concorrências intermitentes. Nós, enquanto olharmos o homem como o centro social, nós estaremos lidando com a concorrência intermitente. É ao mesmo tempo um ente individual, eu, e um ente social, porque eu faço parte dela. Se eu estou como ente individual, eu tenho um comportamento, tenho uma moral e tenho um padrão ético. Se eu estou me comportando como um ente social, é diferente.
Existem casos, vocês já ouviram falar nisso, de pessoas que quando estão sozinhas são do jeito, quando estão com os outros eles são de outro. O cara é covarde sozinho e valente junto com o grupo ou com a turma dele. A pessoa sozinha fica inibida de falar alguma coisa assim em público, mas se ela estiver num ambiente em que ela conheça e se sinta melhor, ela fala. Então, cada homem é ao mesmo tempo um ente individual e um ente social. Como indivíduo, ele se distingue dos outros. E porque se distingue, se opõe a eles. Então é onde estão as disputas. Agora, como sociável, parece-se com todos os outros homens. E porque se parece, agrega. Então é um pensamento interessante que ele colocou, e esse pensamento ele é válido. Vocês vão dizer, mas o que é que isso tem a ver com a ethos e com meio ambiente, com ecologia? A questão é que todo o processo humano, todo ele se interpõe, se interliga. Então, essas coisas assim são muito importantes para nós analisarmos quando nós estamos vendo, por exemplo, os países que se negam a fazer o controle da poluição. Sabem que estão prejudicando, sabem que estão matando, sabem que estão destruindo, mas está entrando dinheiro no bolso deles, então isso é mais importante. Então agora, de fato, o nosso assunto específico, né, é a ética evolucionista. Nós sabemos que as profundas alterações que a humanidade precisa vivenciar em um prazo relativamente curto, na visão de um novo ethos mundial, estão na visão dos autores que explicam a conformação da psicologia humana, e esses autores costumam confundir altruísmo e moralidade. Então veja bem, existe em todos a consciência de que é preciso mudar. Existe em todos a consciência de que algo deve ser feito. O problema é como deve ser feito, como fazer. Quem é que está certo? Os que defendem padrões de um bem comum, ou são aqueles que defendem os padrões de um bem particular? Vocês prestem atenção no discurso do presidente dos Estados Unidos, o discurso ainda da época da campanha eleitoral. Ele dizia assim, ele tem uma maneira muito particular de se expressar, então ele dizia assim, America first. Este é um padrão ético que precisa mudar, que precisa acabar. Sabe por quê? Porque ele está dizendo assim, primeiro nós, o resto do mundo que se dane. Eu vou fazer a poluição, eu vou continuar fazendo isso, porque eu tenho que olhar primeiro para mim. Agora, ele se esquece não, é proposital, porque tem um fundo eleitoreiro na história, mas ele sabe que os Estados Unidos, como um país de liderança mundial em tudo, nas artes, da cultura, das ciências e por aí afora, eles têm uma responsabilidade no ethos mundial. Eles não têm uma responsabilidade regional localizada. Então, esses autores, eles costumam, essas pessoas, né, costumam confundir altruísmo e moralidade. A respeito do altruísmo, eu queria recomendar a vocês, se vocês têm interesse em conhecer isso, o altruísmo é aquela característica que a pessoa tem de pensar no próximo, de desejar o bem para o próximo, de trabalhar para e com o próximo. Existe um monge, ele é francês, mas ele desenvolveu a vida dele quase toda nas comunidades budistas do Oriente. O nome dele é Mathieu Ricard. E ele tem um livro chamado A Revolução do Altruísmo. É um livro desse tamanho, não só
na largura, não só na altura, como também na largura. Mas eu sei, tenho absoluta certeza que nenhum de vocês avalia um livro pela grossura ou pelo tamanho da capa, né? Então, é um livro importantíssimo. Ele é budista, ele é um monge budista. Mas a gente estudando o que ele coloca naquele livro, a gente imagina o seguinte: esse camarada é espírita e não avisaram a ele. Entendeu? Ou então o contrário, eu sou budista e ninguém me disse. Não sei. Mas é importantíssimo a análise, a avaliação dessa questão do altruísmo e da moralidade. Eu me considero, quando eu digo eu, não estou falando eu, a sério, eu digo eu como ser humano. Eu me considero uma pessoa que esteja no nível moral da sociedade em que eu vivo. Será? Será que eu não dei um dinheirinho para o guarda para ele deixar eu estacionar um carro ali? Será que eu não fiquei com um troco errado que o caixa do banco me deu e eu digo assim, bem feito, quem mandou ele não prestar atenção? Será que pequenos pecados, como por exemplo, estar sentado no trem, no metrô, vejo entrar uma pessoa com alguma dificuldade de locomoção e fingir que estou dormindo? Então, nós temos na nossa vida, como cidadãos comuns, pequenos pecados, pequenas cegueiras. Mas, no entanto, nós não vemos nisso nenhum mal. Que mal tem em fazer isso? Que mal tem em fazer aquilo? E que mal tem dizer que fulano de tal não presta, que fulano de tal é isso, que é aquilo, fazer julgamentos. Então, o altruísmo, como qualidade humana, renega tudo isso que eu falei de pequenos pecadilhos morais. Ou os dois convivem, porque os dois fazem parte das mesmas qualidades espirituais que nós vamos conseguindo. Você não tem cuidados com o seu semelhante porque você foi selecionado naturalmente pela biologia para ser assim. Você tem cuidados e amor pelo seu semelhante porque ao longo da sua história como espírito você foi aprendendo a ser assim. Você foi passando por experiências, você foi passando por dúvidas, por quedas, para poder chegar à condição de saber valorizar o seu semelhante. Então, do ponto de vista dos postulados espíritas, a questão do altruísmo e da moralidade acaba numa margem abrupta de um rio caudaloso, cuja outra margem também é distante, né? Então, os teóricos dessas questões procuram explicar a bondade, o amor, como sendo de natureza instintiva, como se a razão, que é o logos, e a emoção, que é o pathos, fossem componentes orgânicos. A abstração da participação do espírito, nesses casos, é absoluta. O espiritismo, através da lógica insofismável dos espíritos superiores, integra o espírito imortal, sujeito às leis morais que estão lá no livro 3º do Evangelho aqui saiu errado, no livro 3º não, está certo, do Evangelho segundo do Livro dos Espíritos. Aqui está errado. Essa parte 3ª das leis morais está no Livro dos Espíritos. Ao ethos espiritual, que é a expressão de um paradigma que se molda às conquistas e aprendizados que o homem realiza. Então, é muito significativo que nós entendamos o caso, por exemplo, que está no slide anterior, dizendo que essas questões que falam sobre ética, sobre moral, sobre processos ecológicos, sobre necessidade de paradigmas, eles vão caminhando, vão marchando até que encontram um rio caudaloso, abruptamente tem uma margem e a outra margem está lá do outro lado. Como é que nós fazemos? Como é que a gente vai imaginar que tem que atravessar esse rio para chegar do outro lado? Nós podemos ir a nado,
Mas isso é quase que um suicídio, porque a correnteza é muito forte, pode levar embora, não voltar mais. Nós podemos ir de barco. Se fizermos isso, vamos fazer um esforço sobrenatural, com uma possibilidade muito grande de não chegar lá na outra margem, também levado pela corrente, porém com maior proteção. Ou então, providenciar que se construa uma ponte e se atravesse pela ponte, com todos os recursos da engenharia protegidos, e saia lá na outra margem. Então, a maneira como nós vamos enxergar o paradigma de um mundo novo, com novos conceitos, com nova visão de vida e de planeta, esses caminhos vão depender da nossa escolha, não da seleção natural. Isso não é instintivo, isso é racional. E não só é racional, como nos leva também à questão do livre-arbítrio, porque dependendo das nossas escolhas, nós iremos ter as nossas responsabilidades. Então, a moralidade não é um instinto, ela é racional porque é produto de um aprendizado. Da mesma forma, o altruísmo não é instinto. Ninguém se dedica ao bem do próximo sem que tenha para isso vencido os conflitos entre o bem e o mal. E diante da margem do caudaloso rio, existem diferentes possibilidades de se atingir a outra margem, como eu falei aqui para vocês, né? Então, a construção de uma ponte denota a supremacia da razão, é a negação do instinto. Ali, o altruísmo se revela como o resultado de uma experiência espiritual. Pela ponte, todos podem atravessar. É um bem comum. Porque vocês vejam bem, se nós decidimos ir a nado, estamos indo sozinhos. Podemos até chegar do outro lado da margem, mas fomos sozinhos. Se nós decidimos pelo barco, podemos chegar também do outro lado com sacrifício, etc., mas fomos sozinhos. Agora, se nós construirmos a ponte, não só nós, mas como todos que estiverem na nossa situação poderão por lá passar. Então, essa é a regra básica do altruísmo. Estamos olhando para o nosso semelhante, estamos sentindo a nossa necessidade e responsabilidade de olhar por ele. E com o olhar do bem. Então, é isso daí. Vocês veem, é esse o mundo que nós queremos? Ou é o mundo que os senhores da guerra preferem? Há pouco tempo atrás eu estava meditando, pensando comigo assim e tal, a respeito da questão das drogas, por exemplo. Esse potencial bélico que os traficantes têm, quer seja no Rio como em outro lugar, só existe porque eles têm uma capacidade enorme de fazer dinheiro através da venda e do roubo e do crime, enfim, de todas as coisas para poder pegar dinheiro. Agora, quando eles vendem, eles só podem arrecadar dinheiro disso porque tem quem compre. Porque tem quem tem a necessidade de se fantasiar através da viagem dos tóxicos. Então, a mesma coisa é com relação à guerra. Nós estamos vendo aqui, ó, essas duas crianças, uma carregando, isso aqui foi na Síria, e os escombros da cidade de Alepo, se não me engano. E essas crianças são vítimas de pessoas que compraram armas e de pessoas que venderam armas. Isto é um comércio, isto é um processo de trocas. Da onde vem o dinheiro para isso? Então, na verdade, quando nós estamos falando desse mundo que queremos, quando nós estamos falando desses homens equipados, quando nós estamos falando dessa pretensa explosão atômica que pode ocorrer, nós estamos vendo aí essa briga de palavras entre Coreia e Estados Unidos e tal. Quando nós estamos vendo essas coisas todas, isso daí, meus amigos, é o paradigma velho. Isso daí é o conceito velho de comportamento social. E nisso, na guerra principalmente, não existe 1 miligrama de moral.
A guerra, ela é extremamente cruel. Ela não tem escrúpulos, não tem nada. E, no entanto, nós estamos vendo essas coisas acontecerem. E é o mundo que os senhores da guerra preferem. Aqueles que fomentam a compra de armamentos através da concessão de dinheiro, de valores financeiros, né? Aqueles que produzem isso. Muitas vezes os que produzem as armas são aqueles que têm um discurso moral de paz. Não é? Então, essas coisas todas fazem parte das discussões de velhos e novos paradigmas. Não é? Leonardo Boff, ele nos fala de 3 problemas que pedem a urgência de uma mudança no atual ethos mundial. Uma profunda mudança no atual paradigma. Porque vocês reparem uma coisa, qualquer um, em qualquer lugar que se vá, onde existam pessoas preocupadas com as questões ambientais, todas elas, unanimemente, têm a sensação de que é preciso mudar. E mudar pela educação, é um processo educacional. Agora, como mudar? Nesse momento é que nós entendemos, e é muito curioso, o Ness, esse norueguês que criou a ecologia profunda, que nós vamos ver mais para frente, ele é muito interessante. Ele define exatamente o seguinte, ele fala em 2 coisas, eu vou só adiantar um pouquinho. Ele fala em ecologia rasa, e por esse motivo ele veio a falar em ecologia profunda. A ecologia rasa é aquela ecologia para consumo, para todo mundo achar que quem está defendendo ela é bonzinho, se preocupa com as coisas, entendeu? Agora, ela não leva a nada, ela não tem ação, ela só tem promoção. E, principalmente, ela é uma ecologia onde o homem é centrado. Então ele chama de centropológica, centrotopológica, uma coisa assim. Então o homem está no centro dela. E o resto é o resto. Não faz parte das preocupações de mudanças e de alterações. E a ecologia profunda é exatamente o contrário disso. A ecologia profunda é aquela que não só procura agir e resolver os problemas, como também procura o homem como parte do sistema e não como o destaque dele. Quando nós tivermos a consciência de que a ecologia profunda deve nortear a nossa mudança de paradigma, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos pura e simplesmente respeitando a natureza. Nós não vamos botar fogo nas florestas porque elas fazem parte da gente. Nós não vamos poluir os mares e os rios porque eles fazem parte da gente. Essa é a diferença. Então, Leonardo Boff fala sobre a crise social, que atinge os níveis de solidariedade entre os humanos, né? E esses níveis estão decaindo. Nós estamos nos tornando cada vez mais egoístas. Nós temos uma crise no sistema de trabalho. Existe um processo de desemprego no mundo todo, por causa do automatismo. Mas essa questão do automatismo, Charles Chaplin já falava disso nos tempos modernos, mostrando que havia um perigo com relação à automatização industrial, que isso iria trazer desemprego. Depois veio uma outra onda, que Alvin Toffler também falou muito bem disso, quando ele fala, por exemplo, da onda tecnológica. A tecnologia iria acabar com os empregos, porque as máquinas, os computadores iriam fazer tudo. E agora ainda existe essa preocupação do processo tecnológico demandando um novo padrão civilizatório. Todos são arautos do caos.
mas todos se esquecem de que a mais sofisticada máquina, o mais elaborado computador, o mais inteligente processo industrial, eles podem reduzir o número de pessoas trabalhando, mas eles não se abstraem da necessidade de ter um ser humano atrás deles, fazendo aquilo tudo funcionar, pensando, criando, desenvolvendo novas técnicas. E o desemprego que existe hoje no mundo, meus amigos, e vamos também talvez particularizar no nosso país, o desemprego que existe em todos os lugares não é culpa do automatismo. Não foram os computadores que geraram isso. O grande responsável pela dor da falta de trabalho é o próprio homem, que é um mau gestor, que é um mau caráter, que é um mau governante. Então, nenhum dos processos industriais automatizados até hoje tirou emprego de quem quer que fosse. As situações vão sendo substituídas, outras demandas vão surgindo. Então, vem a crise ecológica. A atividade humana irresponsável produziu danos irreparáveis à biosfera e às condições de vida dos seres humanos na Terra, né? Então, esses três fatores que o Leonardo Boff assinala, eles ainda, com relação a eles, ainda se pode acrescentar que é o flagelo das guerras, a visão egocêntrica dos governantes e líderes mundiais, né? A indiferença. A gente está vendo na televisão, é uma coisa tristíssima que a gente está vendo com relação, por exemplo, aos refugiados. Crianças, mulheres. Tá certo, nós sabemos perfeitamente que eles passam por um processo de resgate. Os refugiados de hoje provavelmente foram aqueles que tangeram outros no passado, né? Mas a questão não é essa. Aí entra a questão do altruísmo. Eu não tenho que me preocupar com o que o outro fez no passado, por isso está pagando hoje. Eu tenho que me preocupar que eu estou diante de um irmão, de um companheiro de vida que está sofrendo, que precisa de ajuda. Não é? Então, é um outro fator, é uma tragédia que está acontecendo. Eles estão morrendo aos milhares, afogados. E uma grande parte deles enganados por pessoas desonestas que os traem. Esse é o retrato. Mas será que nós todos somos assim? Nessa linha de raciocínio, é muito importante que as mentes e ideologias da paz, conscientes do seu papel, promovam um pacto ético, fundado na razão, mas com um foco dominante no pathos, na sensibilidade humanitária e inteligência emocional, refletida no cuidado, na responsabilidade social, no altruísmo, nas atitudes capazes de comover as pessoas, as sociedades e os países. Uma atitude voltada para o planeta. Então vejam bem uma coisa, nesses tempos em que as facilidades tecnológicas nos ajudam em tantas coisas, com tantos problemas, é muito importante que nós saibamos aproveitá-las, que nós tenhamos como tirar partido delas. É por isso que é crucial a visão de um novo mundo. Porque nós não temos que só ser morais, nós não temos que ser só altruístas, nós não temos que ser só bondade pura, nós também temos que ser práticos. Nós também temos que saber como desenvolver soluções através de criatividade. É isso porque é crucial uma nova visão de um novo mundo. Nós estamos diante de um mundo carcomido, de um paradigma ultrapassado, de um paradigma que nós sabemos, quando nós analisamos a história, nós sabemos que é um paradigma que sempre foi cruel na medida em que sempre privilegiou os poderosos e massacrou os menos
poderosos, os mais pobres, os mais infelizes. Os principais cientistas políticos, sociólogos, filósofos, enfim, as elites, né, eles sabem conduzir que todas as ideias devem contribuir para uma nova perspectiva humana, né? Eles trazem, de fato, uma contribuição significativa, mas são levados a abstrair, volto a repetir, a ideia de Deus. Eles ficam é muito complicado para eles ultrapassar conclusões que sejam analisadas sob o ponto de vista do binômio ética e moralidade, né? Com o processo resultante da seleção natural, como se o pathos fosse um elemento biológico. Nós já vimos que pathos é emoção. Como é que a gente consegue encaixar a questão da emoção com um processo biológico? Mas eles têm respostas, porque as respostas dele explicam, mas não justificam. Não, a emoção é produto da seleção natural. Mas como é que a seleção natural faz com que a pessoa tenha uma emoção? Não, isso é um processo que... isso foi muito falado por Darwin. E por aí vai, e não entram numa conclusão final a respeito disso, né? Então, é aquilo que eu estava dizendo quando eu falo na questão da emoção, né? Nós viajamos no tempo e nos deslocamos no espaço. Esse processo pode ser representado por aquelas retas que eu mostrei para vocês, que é o tempo do indivíduo, a evolução da fé e o espaço da sociedade. Nós já passamos por isso, eu só voltei para reforçar. O novo ethos mundial terá que vir necessariamente de um consenso mínimo. Nós não podemos pensar numa nova sociedade, nós não podemos pensar numa nova expectativa, num novo mundo, num planeta melhor, né? Num ethos modificado, se nós não tivermos a capacidade de termos um consenso quanto a isso. Porque se eu achar que a reforma do novo paradigma deva começar pela América do Sul, eu estou indo contra a África, contra a Europa, contra a América do Norte. Se eles lá acharem que deve começar por eles, aí ficamos nós aqui no segundo plano, a África... Então, é preciso que haja um consenso com relação a isso. Quem é que precisa mais? Por onde devemos começar a reforma moral? Por onde devemos começar a reforma altruísta? Por onde devemos começar? Então, esse é o grande desafio. Vamos encaixar um pouco o espiritismo nessa conversa nossa, né? E eu recorri ao Herculano Pires, porque ele tem um livro chamado O Homem Novo. E esse livro é de 1982, não me lembro agora, 84, por aí, ou um pouco antes. Ele fala sobre conceitos que esse Onés, o filósofo norueguês da ecologia profunda, ele está falando agora. Eu tenho absoluta certeza que o Onés não conhece o Herculano Pires e nem leu nada dele. Mas, no entanto, o Herculano Pires coloca determinadas situações que são bem procedentes, né? Então, o Herculano afirma que para construirmos um mundo novo, precisamos de um homem novo. Aí vocês vão dizer assim, mas isso é óbvio. Sim, é óbvio. Só que esse homem novo, ele está sendo elaborado na mente das pessoas de maneiras muito diferentes. E pior, ele está sendo elaborado, continuando a ser considerado o centro do processo sistêmico da vida.
Então, sob esse prisma, muitos estudiosos, como Hattori, Yamamoto, Lordello, Van Schaik e outros, eles convergem para esse ponto comum da necessidade de um novo homem, progressista e consequente de valores éticos e morais inquebrantáveis. E Herculano diz que os anos não trazem apenas cabelos brancos. Olha a ideia. Quando ele diz que os anos não trazem só cabelos brancos, ele está exatamente se contrapondo àqueles que dizem que a evolução, que o altruísmo, que a bondade, eles são inerentes ao processo de seleção natural. Então ele diz que eles não trazem só o cabelo branco, trazem também a experiência, mestre da vida e com ela a sabedoria. É no dia a dia da existência que o homem vai modelando aos poucos a sua própria argila, o barro plástico com que Deus formou seu corpo na terra. Isso está nesse livro, O Homem Novo. Então a visão do mundo novo e do novo homem, ele reveste de uma nitidez impressionante quando o ethos renascido é potencializado com o espírito imortal e a direção criteriosa da lei divina. Nós não podemos deixar de ter esse denominador comum. O dia que nós tivermos esse denominador comum, o terceiro milênio, o mundo de regeneração estarão garantidos. Numa conclusão brilhante, Herculano diz que a importância dos anos, o tempo, é, portanto, a mesma das léguas numa caminhada em direção ao futuro. Cada ano que surge é para nós, caminheiros da evolução, uma nova oportunidade de progresso. Cada um desses fragmentos do ano constitui uma parte da herança de Deus. Gente, nada poderia melhor resumir o ethos mundial, a ética evolucionária, do que a eloquente necessidade de uma radical mudança para atender às necessidades de um mundo melhor. Eu tenho a impressão de que a maioria de vocês deve ter ouvido falar já no chefe Seattle e na carta que ele escreveu. O chefe Seattle, ele era um homem muito respeitado nas tribos indígenas do noroeste dos Estados Unidos. Tanto é que a capital do estado de Utah é Seattle, exatamente em homenagem a ele. Ele recebeu uma proposta do presidente dos Estados Unidos se ele queria vender as terras que eles habitavam para que eles pudessem construir ali uma reserva indígena e por aí vai. Aquilo deixou o chefe Seattle extremamente decepcionado e preocupado. O chefe Seattle é esse que está aparecendo aqui. Eu botei o retratinho dele. Agora, vocês vejam uma coisa. Na carta do chefe Seattle, ele diz assim, o presidente foi Franklin Pierce, em 1854, que fez essa oferta. Ele faz uma pergunta, ele começa a carta fazendo uma pergunta. Como podereis comprar ou vender o céu? Como podereis comprar ou vender o calor da terra? A ideia parece-nos estranha. Se a frescura do ar e o murmúrio da água não nos pertence, como é que nós vamos poder vendê-lo? Vocês imaginam, eles eram chamados de selvagens. Mas olha o conceito de amor e de respeito à terra que eles traziam. O que é isso? Isso aí é a seleção natural? Não, isso é a sabedoria e experiência das tribos indígenas através de séculos, que levaram eles ao amor e respeito pela natureza. Então, o selvagem deu uma lição ao grande chefe branco, memorável. E ele tece uma série de considerações a respeito das coisas erradas que eles têm, né? Então ele diz assim: tudo o que acontece aos animais acontecerá também ao homem. Olha o que o Ness está falando agora na ecologia profunda, de que nós estamos todos interligados, nós estamos todos integrados num mesmo sistema. Ele já disse isso lá atrás. O que acontece aos animais acontece ao homem. Então o homem não é o centro, o homem é parte do sistema.
se o homem, está aqui, ó, se o homem cuspir na terra, cospe em si mesmo. E sabemos que a terra não pertence ao homem, mas que é o homem que pertence à terra. Talvez um dia sejamos irmãos, logo veremos. Também os brancos se extinguirão, talvez antes das outras tribos. O homem não teceu a rede da vida. É apenas um fio e está a desafiar a desgraça se ousar destruir essa rede. Tudo está relacionado entre si como o sangue de uma família. E se sujardes o vosso leito, uma noite morrereis sufocados pelos vossos excrementos. Assim se acaba a vida e só nos restará a possibilidade de tentar sobreviver. Olha que manual de vida, olha que coisa incrível, impressionante. E ele fala aqui em rede da vida e tal, nós vamos encontrar o Fritjof Capra escrevendo A Teia da Vida, mostrando exatamente essa inter-relação. Então, meus amigos, vamos lembrar aqui uma mensagem de Paulo na Epístola aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Ele diz: quanto ao mais, irmãos, em tudo o que é verdadeiro, em tudo o que é honesto, em tudo o que é justo, em tudo o que é puro, em tudo o que é amável, em tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, pensai nisso. Paulo nos induz, através da Epístola aos Filipenses, que usemos a nossa razão, usemos a nossa capacidade de meditar, usemos a nossa capacidade de pensar, se naquilo que estivermos lendo, ouvindo ou pensando existir alguma virtude ou se existir algum louvor.